Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula. Espero que vocês estejam bem. E hoje nós vamos finalizar finalmente o conteúdo de evolução, né? Não foi tão longo quanto o de genética, mas hoje a gente vai. É uma aulinha rápida, né? Uma aula mais de conhecimentos gerais, envolvendo biologia. A gente vai ver um pouquinho sobre a origem da nossa espécie, certo? Então vamos lá. Para começar, vamos apresentar aqui a vocês a Lucy, né, que foi um fóssil dessa, dessa espécie aqui, Australopithecus, que a gente vai ver que é bem próxima à nossa espécie, como é a nossa espécie, Homo sapiens. Australopithecus afarensis, né, foi esse fóssil encontrado, batizado como Lucy. Ele foi encontrado, acho que no continente africano, foi descoberto na década de 70 e ele tem mais de 3 milhões de anos. Então, assim, eu sei que, antes de a gente falar mais, eu sei que a gente a gente não pensa muito nisso. Então, quando a gente pensa em biologia, em espécies, tem várias espécies de cachorro, tem várias espécies de borboletas, pássaros, jacarés, e a gente não se enxerga nisso porque não existem outras espécies de humano, né? Isso é um assunto de longa conversa, de muitos estudiosos. Tem um livro que ficou famoso, best-seller, né? A Breve História da Humanidade, Sapiens. E fica nessa questão de por que, né, diante de tudo que aconteceu, só o Homo sapiens ficou na Terra. Por que, que não existe outro Homo Neandertal, Homo, enfim, qualquer outro que já existiu e só ficou a gente, né? Então, existem teorias, né? Alguma coisa aconteceu, algum aspecto durante a evolução que favoreceu, que selecionou a nossa espécie. Mas lembrando que antes disso acontecer, existiam, né, segundo nos conta os fósseis, várias espécies de humanos, assim como hoje existem várias espécies de pássaros. Quer dizer, não tantas quanto de pássaros, mas enfim, existiam espécies outras que não só a nossa. Então, essa era a Lucy, que viveu há 3 milhões de anos. Dessa forma, então, estudando os fósseis que foram aparecendo, né, tem essa teoria da migração e da evolução da espécie humana, onde, de acordo com o que foi encontrado até agora, os fósseis mais antigos foram encontrados aqui no continente africano. Então, vocês lembram que era um pedaço só de terra, né? Todos os continentes eram juntos, que era Gondwana, e ali com as mudanças do solo da terra, das placas tectônicas, foi se afastando. Então aqui já estava um pouco afastado, obviamente, né? Aqui não era Gondwana, aqui já estava afastando, mas não estava afastado todo. Ainda tinha condições de migrar da África aqui para a Europa a pé, né, de várias formas. E também desse continente aqui da Euroásia, né, para América do Norte, né, o Estreito de Bering, que na época, quando estava congelado, foi como conseguiu passar. Então, o que isso significa? Em teoria, né, com o que se tem até hoje, entende-se e é possível ter algumas provas de que os humanos, a espécie Homo, ela, o gênero Homo, né, ela e seus ancestrais tiveram um grande começo aqui na África e eles foram migrando para todos os outros espaços que tinham no planeta, certo? Então, teoricamente, hoje se entende, tem esse entendimento. Sobre a organização biológica, então a gente já falei com vocês que tiveram existe uma classificação biológica, uma forma de classificar todos os organismos vivos, certo? Em reficofages. Lembra que eu falei com vocês? Reino, filo,
né? O domínio, na verdade, domínio também pode estar antes daqui do reino. Classe, ordem, família, gênero, espécie e também o nome popular. Então, isso aqui existe para todos os seres vivos. Para a espécie humana, nós temos o reino animalia, então nós somos do reino animal. Às vezes isso também passa meio despercebido. Nós somos animais e aí fica aquela confusão. Então, nós somos animais considerados os tais com animais racionais, né? Em alguns momentos. Nós somos cordatas, então assim, não sei se vocês lembram, mas aí veio todo um processo de mudança, de evolução, tinha os invertebrados, e aí quando chegou há um tempo que passou, surgiu a notocorda, e aí surgiram as vértebras, e surgiram os craniados, e aí estamos nós. Nossa classe de mamália, né? Somos mamíferos placentários, né? Nós chamamos placenta. Lembrando que nem todo mamífero é placentário. Tem mamífero que põe ovo, que é o ornitorrinco. Tem mamífero marsupial, que são os cangurus, né? Nós somos os mamíferos placentários. Ordem primata, então isso aqui nos coloca ali próximo aos nossos queridos outros primatas, que são os macacos, né? Família Hominide, ok? Gênero Homo. E a nossa espécie, a única sobrevivente, não sabemos porquê, Homo sapiens. E muito conhecido como os homens, certo? Aqui a gente tem uma imagem de como teriam sido os nossos primeiros ancestrais. Por que, né, a gente chegou a essa conclusão de que nós temos muita similaridade aos primatas? Porque nós temos essa proximidade evolutiva com os primatas. Então, mesmo não compreendendo muito bem de ciência, é possível identificar que houve um tempo em que um ancestral, também já falei um pouco disso com vocês, foi comum aos macacos, né? E comum aos homens, certo? E esse ancestral aqui, no caso, que deu origem aos primatas. Ele vai ter uma árvorezinha aqui com vários ramos. Então, quando a gente fala que os homens, quando a gente fala, não, se alguém falar que os homens veio dos macacos, tá errado, porque não existe essa possibilidade. Não é isso que os fatos científicos provam. O que é que os fatos científicos provam? Que houve um ancestral comum. Vocês vão ver daqui a pouco, acho que no próximo slide, o que é esse ancestral comum. Quais são as características que nos permitem inferir isso de forma mais séria, né? Mais robusta, mais incisiva? Temos os 5 dígitos nas mãos e nos pés, né? Então, as mãos são muito parecidas, então você pega um chimpanzé extremamente semelhante à nossa mão, então a gente vê isso como uma prova de evolução, de proximidade. O polegar opositor, né, que é a possibilidade de fazer esse movimento, que só existe nos primatas. O tamanho do cérebro em relação ao corpo, então os primatas têm um dos maiores cérebros, né? E também o fato de termos a visão mais apurada que o olfato. Muitos mamíferos têm muito mais o olfato. Nós perdemos essa capacidade e ali migrou para visão. Então, aqui que eu falei para vocês sobre esse ancestral comum. Então, a gente está falando de 25 milhões de anos atrás. É muito, muito tempo atrás, né? Não foi uma escadinha, não foi um macaco que ficou em pé e virou humano, é muito tempo atrás. Então, houve ali há muitos milhões de anos atrás, na verdade é aqui, ó, 65 milhões de anos atrás, porque aqui já é outra diferença. Teve um ancestral
que foi dando origem a todos esses primatas, há muitos milhões de anos atrás. Então, deu origem a um grupo que se chama prosímios, os propriamente macacos, certo? E os hominoides, que no caso está aqui dentro os humanos, que engloba também o orangotango, o gorila, chimpanzé. Então, os prosímios são os lêmures e os társios, que são também, se a gente olha assim, a gente acha que é um roedor, mas é uma misturinha de macaco com roedor ali, mais ou menos. Esses macacos de porte menor, macacos do Novo Mundo, do Velho Mundo, né, das Américas, da Europa. E esses de porte maiores, que são os gibões, orangotangos, gorilas, chimpanzés e nós, os macacos sem pelos. Isso foi surgindo, você vê a última modificação que nos separou dos primatas mais não humanos há 6 milhões de anos atrás. Então, faz muito tempo isso, né? E fica claro que não foi um macaco que pulou para outro, que evoluiu para outro, que evoluiu para outro, que evoluiu para o humano, não. Foi uma evolução, como acontece, né, em ramos, um ancestral em comum. Então, essa galera que estava aqui não era nem orangotango nem humano, era um X, entendeu? Era um outro ser vivo. Aqui a gente tem mais especificamente os hominoides, né, que entra esses macacos, esses primatas maiores, né, que a gente reconhece mais como macacos. Então, a superfamília hominoide, a gente tem a família hominide, e aí se separou bastante aqui com essa ilobate, que é os gibões, que no caso são os mais diferentes. Então, isso aqui é uma árvore filogenética, né? Eu espero que vocês tenham visto isso no segundo ano. Se quiserem ver, tem essa aula gravada que eu dei para o segundo ano. Então, aqui a gente tem uma árvore filogenética. Eu acho que na próxima aula eu vou fazer com vocês essa aula de resumo para fechar esse assunto sobre filogenia, para ficar sedimentar esse assunto para vocês, tá? Vou ver se vai ser isso mesmo. E desse ramo aqui se dividiu no que foi para os orangotangos, aí veio para os hominídeos, que é uma subfamília, já está mais pertinho de nós aqui, tá vendo? Aí, outro ramo para os gorilas, outro momento de evolução, outra especiação, aconteceram coisas aqui que a gente ainda não sabe o que foi. E aí, os chimpanzés, os bonobos, e finalmente aqui os humanos. Então, nós temos muita similaridade, proximidade evolutiva com os bonobos e os chimpanzés. Bonobos ou bonobos? Eu acho que é bonobos. Isso não é feito só, obviamente, da parte da fisionomia, né? A gente já viu isso, que o conceito de espécie não é feito só pela fisionomia. Então, há alguns anos, né, algumas décadas, são feitas as análises genéticas, né, e bioquímicas, moleculares, e isso realmente demonstrou que nós temos uma proximidade muito grande com os chimpanzés, os gorilas, com essa galera aqui, desse final aqui, né? E aí, quanto mais próximo aqui, mais próximo evolutivamente. Essa árvore aqui serve para mostrar isso. Os mais antigos, os mais novos, essa árvore podia estar ao contrário também, mas aí a ideia é que quando vai abrindo o ramo, vai indo para o mais novo. E toda vez que abre, é uma espécie nova, foi uma especiação que aconteceu. Então, nós temos 98% de similaridade genética com os primatas não humanos, né? Com esses outros primatas aqui. Por que a gente tem 98%? E aí explicaria, se você pensar assim, poxa, se é 98%, então só deveria ser, sei lá, um dedo diferente. Ou o que esses 2% nos tornou tão diferente. Na verdade, vocês também lembram dessas aulas, eu espero que sim, do início,
que a gente viu o seguinte: existem exons e introns, existem uma forma que o DNA vai usar para fazer a proteína e uma forma que ela não vai usar. Então, mesmo a gente tendo o DNA, aquelas letrinhas A, T, C, G, quase 100% idênticas, a forma como a gente usa elas é diferente. Por isso que a gente é tão diferente. Ainda assim, tão parecidos. Deu para entender? Então, assim, toda similaridade vem também dessa parte genética. Mas as principais diferenças se dá pelo fato da forma como usa o DNA, de forma diferente, para produzir as proteínas, certo? Então, quais são as principais tendências que nos separou, né, que nos colocou ali na evolução de um grupo tão distinto? Então, a primeira é essa locomoção ereta, bipédia, bi de dois, pé de pé, né, e o ereto, do corpo ficar ereto e andar sobre as duas patas traseiras. Então, isso modificou o formato da coluna cervical, da coluna vertebral com um formato mais de S. Os macacos têm uma coluna mais reta. A forma do osso do quadril também permitiu essa postura. Um aumento aqui desses músculos das pernas, né? Os primatas não humanos vão ter mais músculos aqui nessa frente, né? Que é a musculatura para subir em árvore. A sola do pé nossa tem um arco, a sola dos pés dos macacos são mais planas, certo? E os dedos das mãos então tem as características mais ali importantes para as atividades, que aqui é relacionada a subir em árvores, né? E o nosso foi variando, mas enfim, o que a gente consegue fazer com as nossas mãos. Outra tendência foi o fato da nossa mão ter evoluído. Então a gente tem uma mão, era uma mão mais reta, e aí ela ficou assim, com essa característica mais triangular, certo? Esse dedo aqui, ele cresceu mais, então trouxe mais uma possibilidade de habilidade para as mãos. Então houve uma evolução das mãos, apesar de que elas claramente se comunicam, né? São similares. Além disso, nós temos também cuidado com a prole. Então, o cuidado com a prole, ele é algo que vem ali no mamífero, né? Então, a gente viu, de todos que a gente viu, o mamífero, por ele precisar amamentar, tem um cuidado maior do que os eu confundo vocês com o segundo ano. Estava vendo com o segundo ano, a gente viu todos os animais, né? Antes dos mamíferos, as aves, os répteis, os anfíbios, os peixes, ninguém precisou amamentar, né? Então, o cuidado da prole ela já veio maior ali nos mamíferos. E nos primatas ficou claro isso de que esse cuidado ele dura um maior tempo da natureza, né? Então, com outros mamíferos, a partir do momento que ficou maior, que foi porque ele consegue captar seu próprio alimento, não tem mais necessidade de tanto cuidado, mas com os primatas tem um cuidado com a prole maior. Outra grande mudança foi uma capacidade cognitiva. Então, nós humanos temos uma capacidade cognitiva que se diferenciou dos outros animais, né? Uma questão para as artes, para a filosofia, para abstração, certo? Então, a gente tem aqui comparação da duração das fases de vida de 3 primatas. Então, a gente tem também aqui, além da capacidade cognitiva, um maior tempo de vida. Né? Isso também fez com que a gente construísse mais coisas, certo? A fase adulta, ela dura menos no ser humano, né? Fica aqui parecido com a fase jovem, e na maioria dos animais
fica-se adulto mais rapidamente, na maioria dos animais não, em comparação com os outros primatas. Essa capacidade cognitiva é o nosso grande diferencial e, como eu falei, é um conteúdo, um assunto de grande discussão no meio acadêmico, diversas áreas, né? Por que e como e de que forma se deu esse desenvolvimento cognitivo, nossa capacidade de crescer como a gente cresceu, se diferenciar tão de todas as outras espécies que já estiveram aqui no nosso planeta. Aqui a gente tem uma possível relação do parentesco dos hominídeos, só para vocês verem aqui, ó. Milhões de anos, né? Aqui, então, aqui é 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 milhões de anos. Os primeiros hominídeos, certo? E aí houve uma especiação, surgiram os australopitecos, que são mais próximos a nós. Então tem os aferenses, os africanos, que é Lucy, certo? E aí teve uma grande outra diferenciação aqui, que surgiu o Homo habilis, desculpa, o Homo, e aí veio o habilis, o erectus, o Neandertais, que é um dos mais famosos também, né? E a gente aqui, estamos aqui, o que será que vai acontecer depois disso? Como será que esse mapa vai ficar depois dessas nossas gerações, certo? Eu trouxe esse textinho aqui, não vou ler todo para vocês, depois vocês veem no PDF, mas assim, as linhagens mais próximas ao gênero humano são os australopitecos e esse Paratropos, que estava ali do lado dos australopitecos, né? Os australopitecos viveram há 4,2 milhões de anos, certo? E eles eram bastante... tinham crânios e dentes semelhantes aos chimpanzés, mas com traços dos hominídeos já, certo? Então é aquela grupo ali mais de transição. O afarensis, no caso, a Lucy não era africano, o Lucy era afarensis, falei errado para vocês. Tinha mais uma postura ereta de caminhar, viveu aqui em 3,3 ou 2 milhões de anos atrás. O fóssil mais conhecido é Lucy, certo? Ela era baixinha, 1,10 metros de altura. Eles eram geralmente baixinhos e magrinhos, 23 quilos. E o volume craniano era 400 ml. Então, se pudesse encher de água, ia dar meio litro, 400 ml. Então, vamos acompanhar isso, né? O que é equivalente a um chimpanzé. O africanos, também da mesma época, pesava um pouco mais, também o volume craniano já deu uma aumentadinha aqui. O Paranthropus viveu um pouquinho mais recente, 1 milhão de anos. Uma caixa craniana que já aumentou aqui, ó, 100 ml, 530 ml, então a gente vê a cabeça aumentando, né? Tinham molares grandes, os dentes aqui, né? Que supõe-se que então comiam bastante vegetais, certo? Nozes, frutos, casca-grossas. Também outro Paratropos aqui, Paranthropus, também um cérebro equivalente aqui de 500 ml de volume. Aqui é a Lucy. Aquela primeira foto que a gente viu dela é uma representação. Na verdade, ela foi encontrada assim nesse estado, né? Que é um estado muito bom para alguém que viveu 3 milhões de anos. Dos que são mais próximos a nós, a gente tem aqui o Homo habilis. Então, assim, é importante vocês lembrarem disso, principalmente nessa fase de vestibular e tal. Então, o Homo habilis, habilis de habilidoso, né? De homem hábil. Por quê? Porque eles conseguiram trabalhar com ferramentas, principalmente a questão das pedras, certo? Viveram aqui há 1,7 milhões de anos. As ferramentas mais antigas são dessa época, certo? Principalmente de pedra. E olha isso aqui que eu comentei com vocês. O crânio deles com 600 a 700 ml de volume. Então, vamos acompanhando que esse cérebro está aumentando.
O Homo erectus, né, ele ficou ali conhecido porque ele domesticou o fogo, então ele aprendeu a usar, a acender e a apagar o fogo. Não dependia do fogo que poderia aparecer eventualmente por conta de um raio. O primeiro fóssil foi lá da Indonésia, também teve na China. Olha o volume craniano do Homo erectus: 850 a praticamente 1 litro de ml. Então, dobrou de volume o cérebro à medida que as capacidades aqui de coordenação, as capacidades de cognição foram aumentando. Então, eles eram mais sofisticados que o habilis, eles faziam caça, né? Eles andavam mais ereto também. Foram descobertos restos de carvão, então eles fizeram fogueira, certo? E eles, no caso, eles começaram a cozinhar os alimentos. É também provável que eles morassem em cavernas para se proteger do frio, e o fogo usava para cozinhar e para espantar predadores. Viveu também todo mundo aí na mesma época, 1,4 milhões de anos atrás. O Neandertalenses, né? Neandertal que a gente fala. Neandertalenses. Eu também não sei muito bem esses nomes decorados, não. Viveu, aí foi bem mais próximo, né? Então eles viveram há 200 mil anos e ficaram até 30 mil anos atrás. Então, poxa, estavam aqui há pouquíssimo tempo. Eles colonizaram toda a Europa, Oriente Médio, a Ásia. Eles eram mais robustos, então eles eram maiores, certo? O cérebro deles já chegou aqui, ó, a quase 1,5 ml, certo? Tinha uma face mais saliente e a fronte mais baixa, isso aqui era mais baixo, né? Eram mais sofisticados que o Erectus, certo? Então eles usavam pele animal como roupa, por exemplo, porque nessa época também teve uma boa parte, teve uma gelada, uma geada, né? Um grande avanço de gelo que recobriu boa parte do hemisfério norte, que era onde eles estavam. Acredita-se que eles conseguiam se comunicar verbalmente. Então, tem essa teoria de que o que fez o Homo sapiens sobreviver foi a capacidade de se comunicar, né? De dizer, olha, vamos ficar aqui, olha, vamos sair, olha, vamos fazer assim, né? Essa parte da comunicação pode ter sido uma grande vantagem. Entretanto, assim, também eles se organizavam socialmente, enterravam mortos, então já tinha um diferencial, né? E enterravam mortos com alimentos, com armas, com flores. Então a gente já vê uma organização de sociedade bem similar com a nossa. E acontece que há 30 mil anos atrás eles desapareceram abruptamente e não se sabe por quê até então. Muitas coisas há a se descobrir. E a nossa espécie, finalmente a nossa espécie, né? A Homo sapiens, certo? Eu não anotei aqui, mas também o nosso volume da nossa caixa craniana também é em torno de 1.200, 1.300, certo? Ficou ali naquele mil e pouquinho, mas dobrou lá dos primeiros. É a única espécie de hominídeos que sobreviveu até hoje, não sabemos por que exatamente. Os fósseis mais antigos datam de 200 mil anos, então provavelmente a gente viveu junto com, né, mostra isso, que a gente viveu junto com Neandertales. Por que eles não sobreviveram e a gente sobreviveu, não sabemos. Desde sempre, desde muito logo a gente, nossa espécie, né, produziu ferramentas muito sofisticadas, de pedra e de osso, marfim, certo? Com lanças, arpões, anzóis. E o que é mais interessante, né, que vai mexendo com essa parte da ciência que estuda o desenvolvimento
das capacidades cognitivas, do cérebro, é essa questão, como eu falei para vocês, artística, social, essa abstração. Então, uma, uma espécie que foi pintar na caverna para significar algo, é uma arte, é um recado, né? A gente aqui é um homem com cabeça de ave ao lado de um bisão, que era um animal da época, né? Atravessado com uma lança e uma ave em cima. Então, pode representar a caça, pode ser uma forma de representar constelações. E aí, essa parte, assim, que diferencia que o que seria o homem racional, o animal racional do animal irracional, é uma característica da nossa espécie e veio ali evoluindo junto com os que nos antecederam. Vamos fazer um exercíciozinho, só esse assunto assim específico não cai muito, ele cai ali como em outros assuntos, quando vai falar de evolução, mas eu acho importante a gente fazer esse exercício. Foi da FGV, não lembro o ano, não coloquei o ano. É comum que os livros e meios de comunicação representem a evolução do Homo sapiens dessa forma aqui. Uma sucessão progressiva, certo? Coloca-se na extrema esquerda uma figura de espécie mais antiga, mais curvada, com braços longos, né? Representando o quê? Os primatas não humanos. Completa-se a figura adicionando sempre à direita a espécie mais recente, né? O Australopithecus, o Neanderthales, e finalmente aqui o homem moderno, no final ainda bota o cara de terno, mexendo no celular e tal. Esta representação, agora com essa aula que vocês tiveram, ela é adequada ou ela é inadequada? Esta representação, ela é inadequada. Então, a evolução do homem deu-se ao longo de uma linha contínua e progressiva. A gente, em momento nenhum aqui, vimos linhas contínuas progressivas, né? São linhas, são árvores que vão nascendo, que vão espécies que vão se dividindo, certo? Cada uma das espécies fósseis já encontradas é um ancestral direto. Não tem como. Não foi feito, não existe isso aqui. Adequada não é. As espécies representadas na figura demonstram que os homens são descendentes de espécies mais antigas, menos evoluídas, de gorila e chimpanzé. Não existe isso. Somos parentes evolutivamente próximos porque viemos de um mesmo ancestral. Não existe tal coisa de mais evoluído ou menos evoluído. Por quê? O que é evolução, né? Por exemplo, sabe uma esponja do mar? Uma esponja do mar, ela tá aqui ela foi um dos primeiros animais que surgiu há milhões de anos, milhões e milhões de anos. E tá lá, e tá no planeta. Então, é um sucesso eles estarem lá. Nós humanos só ficou a gente, as esponjas tem um monte lá, milhões de anos, e a gente nem sabe se a gente vai viver mais 1 milhão de anos. Então, a evolução não significa algo que é positivo, que é bom, porque a gente fala, porque a gente tem um computador. A evolução é uma mudança, ponto. E o animal ele é mais evoluído ou menos evoluído, mas de acordo com o ambiente dele. Então, a gente não poderia ficar dentro do mar por milhões de anos. Uma esponja não vive aqui fora, a gente não vive dentro do mar. Então, cada um é muito bom no que faz. A gente não sobe em árvore e faz as coisas que o macaco faz. Então, essa questão de menos evoluído, de mais evoluído, mostra um aspecto muito primitivo da gente se achar mais importante que todos os outros animais, e não é, de forma alguma. Inadequado, pode ser que seja inadequado. Então, a gente tem 3 opções aqui de inadequado. Vamos ver por quê. Algumas espécies representadas na evolução do homem seriam mais bem representadas inserindo-se lacunas entre uma espécie e outra, mantendo-se na figura apenas as espécies ainda existentes.
Não sei, vamos ver outros. Algumas das espécies representadas na figura podem não ser ancestrais de espécies seguintes. Sim, verdade. A evolução do homem seria melhor representada com galhos em um ramo, uma árvore filogenética, com cada uma das espécies ocupando a extremidade de cada um dos galhos. Foi exatamente isso que a gente viu a aula inteira, certo? Então, letra D. As espécies representadas na figura foram espécies contemporâneas e, portanto, não deveriam ser representadas em filas. A evolução do homem seria melhor representada com espécies colocadas lado a lado. Não, não tem lado a lado. Aqui não é todo mundo contemporâneo. E assim, esse é o nosso último slide dessa aula. Agradeço a vocês por terem assistido. Peço que venham falar comigo se tiverem alguma dúvida. É um assunto suave, né? Mas é bom então vocês sacarem aí essa diferença, há quantos milhões de anos, a questão do Homo habilis, do Homo erectus, do Neanderthalis, certo? Ter esse pensamento mais aberto, que não existe mais evoluído ou menos evoluído, a gente não surgiu do macaco, né? A gente não pode falar o que não existe, tá? Ok? Principalmente depois de ter sido aluno de biologia. Beijo para vocês e até a próxima. Eu coloquei esse exercício no Google Forms, presta atenção. Vão lá e marquem, respondam corretamente, que eu vou contar como a participação dessa aula. Beijos.